Bom dia. Graça e a paz esteja com todos, amém? Muito bom estarmos aqui, louvando ao Senhor, com igreja cheia, povo alegre, bonito. Isso é benção. Queria te convidar a abrir o texto, está em Daniel capítulo 10, seguindo essa série de mensagens no livro de Daniel, a qual intitulamos de A Série do Exílio, Manual de Sobrevivência para Tempos de Cativeiro. Está chegando ao fim, mas ainda temos coisas importantes a tratar nesse texto. A gente vai ler apenas a primeira metade do capítulo 10, mas depois a gente vai lendo à medida da exposição, tá bom? Amém? Vamos ler. Diz assim o nosso texto. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne, vinho, nem provei. E não usei nenhuma essência aromática até se passarem as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé, junto à margem de um grande rio, o rio Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como de relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo do bronze polido. A sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim, fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu ouvi falando, e ao ouvi-lo, caí prostrado, com o rosto em terra, e perdi os sentidos. Vamos até aqui? Bom, o tema, irmãos, que vamos pensar nessa manhã sobre Daniel capítulo 10 se chama Os exilados devem entrar na batalha. E sim, vamos falar sobre guerra, sobre grande guerra, sobre conflito e sobre batalha. Obviamente, a gente vai falar sobre batalha espiritual. Eu acredito que uma das últimas lições para os exilados é essa. Existe uma batalha e nós precisamos estar dentro dela. Bom, quando a gente fala de batalha, tem uma coisa que me chama muita atenção. Você também já deve ter notado isso. Tanto historicamente, quanto produções de filmes, etc. Sempre que você vê um filme ou alguma história de guerra, seja antiga ou guerras modernas, há algo muito surpreendente para a gente. Porque se a gente pensar do ponto de vista lógico, irmãos, eu perguntasse aqui dentro, quem é que quer ir para uma guerra? Uma guerra de verdade, uma batalha campal, algo daquele tipo. Por um sentimento de autopreservação, ninguém quer ir para a guerra. Ninguém quer tomar tiro, ninguém quer passar por todo aquele sofrimento, privação, fome, sede, frio e tudo mais que acontece lá, e principalmente pelo risco de morte iminente. Perigo todos os dias, ninguém quer passar por isso. Só que quando a gente investiga a história, a gente vê algo totalmente oposto disso. Nós vemos que em vários países, quando esses momentos chegaram, os homens daquela nação se alistaram para a guerra. E por que não dizer algumas mulheres também? Se alistaram voluntariamente. A exemplo dos nossos pracinhas aqui em 1943, que sem muito treinamento, sem muito equipamento, foram para a guerra. Mais de 25 mil soldados se alistaram voluntariamente e foram para lá. A Primeira Guerra Mundial, os britânicos, jovens ainda, há uma história de que menores de idade foram para a guerra. Falsificaram as identidades. Tudo isso para poder lutar. Então, irmãos, isso é uma coisa que chama muita atenção. Porque, no primeiro momento, ninguém quer ir para a guerra. Mas quando a guerra chama, voluntariamente, homens e mulheres, ao longo da história, se apresentaram prontos. Levantaram, pegaram suas coisas e foram. Bom, quando a gente fala, irmãos, de vida cristã, não é algo muito diferente disso. A gente sabe que na vida cristã nós vivemos uma grande batalha. E o nome dessa batalha é batalha espiritual. É uma guerra invisível, é uma guerra cósmica e, por que não dizer, uma guerra global.
Estamos aqui, mas lá em Jerusalém tem gente lutando. Lá na África, no Oriente Médio, em tantos e tantos outros lugares, pudéssemos nomear aqui, tem gente lutando, alguns no fronte da batalha. Alguns estão derramando literalmente sangue nesse exato momento. Outros estão na retaguarda. Mas todos estão sintonizados na mesma frequência. Porque entende que tanto na frente quanto atrás, tanto perto quanto longe, fazemos todos parte da mesma grande batalha. Eu acredito, irmãos, que o capítulo de Daniel, o capítulo 10 de Daniel, é exatamente isso que eu acabei de dizer aqui. Ele serve, ele nasceu para isso. Só para te situar, capítulo 9, nós fechamos a segunda visão de Daniel, a famosa 70 semanas, e no capítulo 11, a gente vai abrir a terceira e última visão de Daniel, uma visão detalhada sobre o fim. E a pergunta é, por que tem o capítulo 10, então? Se o capítulo 10 não tem visão sobre o fim, nenhuma visão futura aqui. Por quê? O capítulo 10 é esse parêntese. É como se Deus parasse aqui e mostrasse, tanto para Daniel quanto para os exilados, o que é necessário para se manter vivo na batalha que virá. É isso, irmãos. Então, o capítulo 10 é um alerta aos exilados sobre a realidade da grande guerra e o encorajamento para aqueles que estão se sentindo fracos diante de um inimigo poderoso, dizendo para o coração deles, Deus está do nosso lado. Bom, eu queria caminhar com você pelo capítulo 10 com 4 palavrinhas que vêm da linguagem militar, inclusive. Já que a gente está falando de batalha, então vamos aprender a combater. E a primeira palavra se chama engajamento. A gente leu dos versos 1 ao 3 um texto que situa a gente dentro do tempo e do espaço, mas faz muito mais do que isso. Mostra para a gente em que posição Daniel estava. Só para lembrar para você, Daniel aqui já é um velhinho, de 85 anos de idade aproximadamente. Há 3 anos, né, Ciro assumiu o governo. No primeiro ano de Ciro, o texto vai dizer que Ciro libertou o povo de Deus. Uma boa parte dos exilados voltaram para Jerusalém. Nós já estamos no 3º ano de Ciro aqui. Então significa que há 2 anos esse povo voltou para Jerusalém, ou seja, eles estão no fronte de batalha, já estão começando a reconstruir as coisas, reconstruíram o altar, celebraram festa, holocaustos, já começaram a reconstrução do templo, mas como a gente lê em Esdras, 3 anos depois, a reconstrução já parou. Já sofreram, inclusive, as primeiras oposições que eles sofreriam naquele lugar. E Daniel está na Pérsia ainda. Daniel não volta com o povo, muito provavelmente por causa da sua idade, por causa da posição que ele ocupava. Talvez ele ajudaria muito melhor daqui do que lá. Não tinha força para fazer a caminhada de volta, não tinha força para trabalhar, então ele estava ajudando daqui. Perceba isso, de longe, mas ao mesmo tempo de perto. E é isso, e é essa posição que a gente vê em primeiro lugar. Daniel está jejuando, orando, chorando, angustiado, durante 3 semanas. E a primeira pergunta que a gente tem que fazer ao texto é por que Daniel está orando e jejuando? Por qual motivo ele está fazendo isso? Se já se passaram 4 ou 5 anos das 70 semanas que ele acabou de ver, ele, como eu disse para vocês, ele não compreendeu tudo do que ele ouviu, mas já se passou muito tempo. E por que Daniel está agora jejuando e orando? Porque muito provavelmente, irmãos, a ordem que partiu da Pérsia para interromper as obras lá em Jerusalém partiu de onde Daniel estava. E pela posição dele, que ele ocupava, influência e tudo mais, Daniel tomou conhecimento de que as obras foram paradas lá. E se você se lembra do capítulo 9, do que Daniel entendeu, e provavelmente ele só entendeu isso, é que a reconstrução ia acontecer, mas ia acontecer com muita luta, com muito sofrimento. Mais ainda, depois o templo ainda seria destruído e profanado. Ele entendeu isso. E agora imagina Daniel, na Pérsia, ouvindo essa notícia, e ele pensando em seu coração, começou a perseguição. Mal começamos a obra, mal começamos a juntar os cacos, já começou a luta lá. E é por isso que Daniel, então, está jejuando e orando ao Senhor. E aqui, irmãos, a gente já aprende 2 coisas para que a gente possa estar engajado na batalha. E antes de falar, deixa eu me explicar o que é engajamento. Engajamento significa comprometimento. Significa participação ativa na batalha.
Engajamento é diferente de você saber que tem uma guerra. Você não apenas sabe que tem um conflito, um grande conflito acontecendo. Não, você está preparado para ele. Você está pensando nele. A sua mente está sintonizada nesse conflito que está acontecendo em várias partes do mundo, inclusive no nosso quintal. Isso é engajamento. E Daniel está engajado. Por quê? Porque ele está jejuando e orando. Então, a primeira lição que a gente aprende aqui é devemos ser tomados de uma angústia pelo sofrimento do povo de Deus. Quando eu falei quem está sintonizado na estação certa, é isso aqui, irmãos. Antes da gente arrumar e preparar as armas para a batalha, a gente precisa ter a motivação certa para a batalha. A gente precisa ter o pensamento certo. A gente tem que estar sintonizado na estação certa para a batalha. E é isso que Daniel está ensinando e mostrando para a gente. O sentimento de Daniel aqui, irmãos, é muito parecido com o sentimento de Neemias. Tudo bem que Neemias está um pouco mais à frente, é por um outro motivo, mas Neemias também toma conhecimento de que a cidade está destruída, os muros foram derrubados, a porta foi derrubada. E qual é a reação de Neemias? Neemias capítulo 1, verso 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Ele toma conhecimento, assim como Daniel, e a reação desses dois homens de Deus é o quê? Jejuar e orar ao Senhor, irmãos. É buscar a face do Senhor. E isso parte de uma angústia que eles sentem, mesmo não estando no campo de batalha. Eles não estão em Jerusalém, mas eles sentem a dor de Jerusalém. Com isso, irmãos, a gente aprende que existe uma angústia para o povo de Deus, que eu vou chamar aqui de angústia positiva. Eu sei que no nosso século, falar de angústia, a gente já fica triste, porque a gente pensa em depressão, ansiedade, tristeza, e todo esse pacote, todas essas coisas. Mas existe na Escritura Sagrada uma boa angústia. Por que não dizer isso? Lembra que há uma angústia certa que te leva ao arrependimento sincero? Lembra disso? Então existe uma boa angústia. Quando você está longe do povo de Deus, mas no seu coração está conectado ao sofrimento do povo de Deus, essa é uma boa angústia. Quando você está pensando em sua casa, com a sua vida, em todas as pessoas que estão ao seu redor, mas ainda não entregaram a vida para Jesus, e você começa a sofrer pela vida deles, isso é uma boa angústia, angústia pelos perdidos. Porque, de qual outro motivo, por qual outro motivo você se colocaria a orar por eles? Por qual outro motivo você se colocaria a jejuar por eles? Se não fosse tomado por uma angústia, a angústia deles. Então, irmãos, eu acredito que existe uma angústia positiva. E não dá para falar de angústia sem falar de David Wilkerson, né? Há uma pregação histórica de David Wilkerson, pastor falecido norte-americano, que se chama Um Chamado à Angústia. Vale a pena você entrar no YouTube e assistir essa pregação, os 49 minutos de pura unção e fogo saindo da tela. Muito boa a pregação. E ele fala exatamente sobre isso. Sobre algo que acontece nos Estados Unidos, na época dele, mas que também acontece com a gente, uma falta de angústia no meio do povo de Deus. De como a gente está tão preocupado com coisas tão banais, tão mesquinhas, tão materialistas. E a gente se esquece do principal motivo pelo qual estamos aqui. De como o povo vive como se pertencesse a esse mundo, como se fosse morar aqui para sempre, o fim nunca fosse chegar, enfim, e criássemos raízes nesse lugar. Bom, ele vai pregando, e ele fala algo interessantíssimo aqui. Ele diz assim: quando você pesquisa as Escrituras, descobre que quando Deus determinou recuperar uma situação arruinada, ele partilhou a sua própria angústia por aquilo que viu acontecer em sua igreja e em meio ao seu povo. E ele encontrou um homem de oração, tomou esse homem, e literalmente o batizou na angústia. Em outras palavras, antes de Deus mandar a restauração, o avivamento, a reconstrução de alguma coisa, primeiro ele batiza alguém na angústia. Ele separa homens, mulheres, em seu tempo, cada um a seu momento, e compartilha a angústia dele com a gente, para que, tomados por essa angústia, a gente possa prantear, jejuar e orar pelo povo de Deus. O Warren Wiersbe diz algo, irmãos, que precisa acordar a gente. Ele diz assim, quando nos reunirmos no céu,
descobriremos que aquilo que aconteceu ao povo de Deus na terra dependeu um bocado das orações de pessoas com peso no coração como o de Daniel. O problema, irmãos, é que a gente entendeu mal a oração. A gente entendeu mal a soberania de Deus. E a gente acha que porque serve um Deus soberano as coisas vão acontecer como que apertasse um botão. Como se o sistema estivesse automatizado. Não, irmãos. O Deus que determinou o princípio e o fim também determinou o meio. Ele também prepara e inclina os corações ao sofrimento e à oração. E é por meio da tua oração que ele vai transformando as coisas ao seu redor. Seja a sua igreja, seja a sua casa, seja a sua nação, o seu estado, o seu município. É isso que ele faz e é isso que ele continua a fazer. Então, em primeiro lugar, irmãos, a gente precisa ser tomado de uma angústia diferente, positiva, pelo povo de Deus. Mas, em segundo, aqui a gente aprende que o exilado precisa saber que na batalha espiritual se luta com armas espirituais. Toda vez que se fala em batalha espiritual, a gente tem que falar a mesma coisa, irmãos. E a gente vai continuar falando. Porque a gente não só vê um coração engajado, mas a gente vê alguém engajado com as armas certas. Não há desperdício de energia, de esforço, de textos na internet. Não há. Há armas certas na mão de Daniel. Então, a primeira coisa, eu vou falar só disso aqui, por causa do tempo, vou falar só do jejum. Porque o jejum é o menos popular de todos, né? Mas, às vezes, irmãos, é o mais necessário. Jejum pressupõe pranto e súplica. Não há jejum sem lamento. Não há jejum num clima de festa. Jejum pressupõe um tempo de lamento. A gente atravessou uma pandemia agora. Quem não jejuou na pandemia está errado. E vários outros motivos que a gente tem, mas o ponto é, jejum pressupõe fome de Deus por uma necessidade absurda da intervenção de Deus. Você reconhece que você está diante de uma causa impossível e a sua força não dá conta, seus amigos não dão conta, você não consegue resolver, então você jejua. Isso é jejum, é para isso que serve o jejum. Bom, e aí vem a pergunta, será que temos motivo para jejuar? De novo, irmão, jejum tem que ser um motivo importante, tem que ser algo impossível, tem que ser algo que traduza lamento e pranto e choro. E talvez você diga para mim hoje, fale assim, pastor, hoje eu não tenho motivo. E está tudo bem com isso. Por quê? Minha casa vai tudo bem, né? Meu marido está na igreja, minha esposa está na igreja, meus filhos estão no caminho do Senhor, estão sendo criados. E glória a Deus por isso, irmão. A gente não está aqui para festejar o mal e as coisas ruins. Não é isso. Amém. Mas eu pergunto de novo, temos motivo para jejuar? Temos. Está tudo bem lá em casa, pastor. Mas tem alguém na minha igreja sofrendo. Tem gente de luto. Tem gente lutando contra o câncer. Tem gente doente. Não só no nosso quintal, mas em outros países. Tem missionários, irmãos, no Oriente Médio, no norte da África, no sul da África. Enfim, espalhados pelo mundo inteiro. Tem gente dentro da Ucrânia trabalhando, batistas. Tem batista em Moscou. Passando por todo tipo de sofrimento e desafios que você possa imaginar. Eu não estou lá, mas eu posso estar sintonizado com ele. Entende? As minhas orações chegam lá. É isso que Daniel nos ensina. É por eles que eu vou jejuar essa semana. Vou jejuar por esses homens e mulheres que estão morrendo lá na Nigéria. E por aí vai. Vamos falar do Brasil, por exemplo. A gente tem missionários, irmãos, nos ribeirinhos amazonas. Temos missionários com os quilombolas no Maranhão. A gente tem missionários espalhados por todas as comunidades que você imaginar no Rio de Janeiro e São Paulo. E tantos outros lugares, sertão nordestino, nos lugares mais difíceis do nosso país, tem missionário lá dentro. Pastor, eu não fui chamado para isso. Tudo bem, não tem problema, meu irmão. Você não é menor do que ele. Não há maior e menor no reino dos céus. Não é essa a diferença. Deixa ele lá, Deus chamou ele, usou ele. Amém. Que Deus levante também missionários do nosso meio. Não vai ser todo mundo, vai ser um ou outro. Agora, nós estamos na retaguarda. Nós somos a base missionária, irmãos. Então é a gente que tem que ajoelhar, orar e jejuar por eles. Precisamos pensar, irmãos, estamos dentro dessa batalha. Qual é o nosso posicionamento? Qual é o nosso lugar? Mas seguindo o nosso texto, senão a gente vai ficar só nisso aqui. Segundo lugar, liderança.
estamos engajados na batalha. Mas, em segundo lugar, a gente tem que pensar na liderança. Dos versos 4 ao 9, a gente já leu. Nós somos apresentados a um personagem novo. O nome desse personagem se chama Um Homem Vestido de Linho. Bom, é interessante dizer, irmãos, que o verso 4 diz que isso acontece no 24º dia do primeiro mês, o mês Abid, que é literalmente o mês da Páscoa judaica. Lá na primeira semana se comemora a Páscoa, logo depois a festa dos pães asmos e assim por diante. Se você tomar nota e prestar atenção no jejum que Daniel faz, Daniel está cumprindo o jejum dos pães asmos. Isso prova a minha tese anterior de que ele está sintonizado com o pessoal que está lá em Jerusalém celebrando a Páscoa lá. Ele não está em Jerusalém, mas ele está aqui na Pérsia, provavelmente celebrando a Páscoa dele, jejuando. Claro que ele estende esse jejum de 1 semana para 3, porque ele tem um outro motivo aqui, que é a batalha espiritual, mas ele está sintonizado. E ele fala que em algum momento, perto do rio Tigre, ele tem essa visão. Perceba, irmãos, que essa visão ainda não é a terceira visão. Não é a visão sobre o fim. É uma visão intermediária, uma espécie de parêntese que aparece aqui. E ele vai ver, então, esse ser, que a gente vai chamar, por enquanto, de o homem vestido de linho. Um ser celestial, cheio de majestade e glória. Daniel vai sentir uma presença esmagadora, e é aqui que ele começa a desfalecer. Daniel, coitado, no capítulo 10, é considerado um homem fraco, viu? Um homem desfalecido. Também, para ver tudo que ele viu, a gente não seria diferente disso. O texto vai dizer que o terror dele aumenta, porque quem está perto dele sai correndo, não vê nada, mas fica assustado. Ele está sozinho, fraco, desmaiando. Bom, o que Daniel entendeu dessa visão? É claro, irmãos, que Daniel não tem todas as informações como a gente tem. Daniel não vive na história da redenção como a gente vive. Então, é claro que ele não reconheceu aquela figura como nada além de uma figura extremamente poderosa, cheio de glória, cheio de majestade, e provavelmente Daniel entendeu que ele estava vendo o capitão da guarda dos exércitos celestiais. Provavelmente foi isso e nada mais do que isso que Daniel entendeu. Ele está vendo essa figura extraordinária, só para, digno de nota aqui, Daniel descreve esse ser desse jeito pela primeira vez no seu texto. Daniel já tinha visto o anjo Gabriel 2 vezes. Não há nenhuma descrição parecida com isso. Não há. A única descrição parecida com isso que a gente tem é Apocalipse capítulo 1. Quando João, na ilha de Patmos, vê alguém semelhante ao Filho de Homem no meio dos 7 castiçais. E você sabe muito bem quem é, né? Então não vamos julgar Daniel aqui, viu? Daniel não reconhece diretamente, não dá nome para quem ele vê, porque ele não sabe. Mas nós sabemos. Deixa eu ler para você o que está escrito em Apocalipse 1, 12, 16, e você lembra do que a gente leu em Daniel 10. Preste atenção. Voltei-me para ver quem falava comigo. E entre os candelabros alguém, semelhante a filho de homem, com uma veste que chegava a seus pés, um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Seus olhos eram como chama de fogo, seus pés como de bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. E no final do verso 16 ele diz, sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Então, por esse e outros motivos, irmãos, nós acreditamos, eu particularmente, acredito que Daniel está diante do próprio Senhor Jesus Cristo, o capitão da nossa salvação. É isso que eu acredito. Alguns defendem que aqui é um anjo, outros defendem que é o próprio Gabriel, mas para mim, irmãos, a Bíblia explica a Bíblia e Daniel está diante da própria majestade do Filho de Deus. Por isso que diante dessa glória ele não consegue ficar de pé, ele desfalece. Bom, mas vamos ver alguns desses elementos aqui. A roupa desse ser é de linho e o cinto de ouro. Isso representa, irmão, justiça e pureza nas Escrituras. É o mesmo símbolo que há nos 2 textos. Segundo, o corpo dele é como berilo e o rosto como de relâmpago. Berilo, se você não sabe, é uma pedra preciosa, conhecida como a pedra da divindade. Tem um brilho especial, diferente, assim como o relâmpago. Então a ideia aqui é que passa um brilho de divindade na cara, no rosto de Daniel. Mas os olhos são como tochas acesas, assim como em João, olhos como chama de fogo. Isso representa a onisciência aplicada ao juízo. Porque os olhos de chama de fogo podem ver tudo, mas também podem aplicar o justo juízo em todos os seres humanos. Mas braços e pernas de bronze, isso representa seu poder para julgar as nações, a sua onipotência. E por último, voz como o som de uma multidão. Lá em Apocalipse é voz como o som de muitas águas. A ideia aqui, irmãos, é a voz de comando do nosso capitão. A ideia é que quando ele fala,
não dá para resistir. Quando ele fala, todos precisam obedecer. Bom, 2 perguntinhas aqui rápidas para a gente. Por que só Daniel viu isso aqui? Lembra que eu disse? Estamos no meio de visões. Por que diante do rio Tigre Daniel estava acompanhado? E o texto fala que os companheiros de Daniel ouviram, talvez viram a movimentação, ficaram aterrorizados e fugiram. Mas não viram nada. É só Daniel que vê o homem vestido de linho. Por quê, irmão? Só Daniel que viu isso. Porque provavelmente os outros não estavam preparados. Porque provavelmente, e muito provavelmente, irmãos, numa batalha espiritual, a gente não precisa só da motivação certa e das armas certas, a gente precisa de olhos espirituais. Provavelmente, irmãos, aqueles homens não estavam espiritualmente preparados para terem aquela visão. Por isso, só Daniel tem o privilégio de ver o homem vestido de linho e depois de receber tudo que ele vai receber. E a gente, nesse lado da história da redenção, desse lado da cruz, muitas vezes a gente se pergunta, por que eu não ouço? Por que eu não me sinto direcionado? Por que eu não consigo discernir a vontade de Deus? Por que eu não ouço a voz de Deus com clareza? Por que eu não vejo coisas? Por que eu não tenho experiências espirituais robustas e sólidas, como de outros irmãos que vejo? Por que eu não tenho testemunho para contar? Porque muito provavelmente você está sendo passageiro da agonia no meio da batalha. Muito provavelmente você sabe que tem uma batalha, mas você vive como se ela não existisse. Então depois não dá para reclamar, irmãos, que você não está vendo. Você lembra daquele servo de Eliseu? Lembra? Lá no meio da batalha, cercados pelos assírios. O servo olha para o exército acampado e ele só vê carros e cavalos e cavaleiros. Mais nada. Desesperado, vira para Eliseu e fala, a gente tá frito aqui. Acabou, estamos cercados pelo inimigo. Eliseu fala assim, calma aí, menino. Vou fazer uma oração aqui rápida. Senhor, abre os olhos dele. Os olhos dele são abertos. O que ele vê? Ele vê carros e cavalos de fogo ao redor da cidade. Aí tem uma frase que fala assim, e ao redor de Eliseu. Quando ele vê isso, irmãos, o coração dele tranquiliza na hora. Por quê? Porque muito maior, muito mais numerosos são aqueles que estão conosco do que os que estão com eles. O exército não era só poderoso, era muito maior. Entende, irmãos? Então a gente precisa dos olhos certos para a batalha certa. Mas segundo, por que Daniel viu o homem vestido de linho? Por que ver esse homem antes de ver o fim? Pelo mesmo motivo que João viu aquele no meio dos 7 castiçais antes de ver todas as coisas finais. Percebe, irmãos? Vejam aqui as semelhanças. Os dois eram exilados. Daniel na Pérsia, João em Pátimos. Os dois receberiam imediatamente após visões específicas a respeito do fim. E você sabe que nesse fim vai ter muita luta. Então, com certeza, o nosso coração fica abalado com tudo isso. Ficaria abalado. Mas a primeira coisa que João vê e que Daniel vê é o capitão da nossa salvação. Em pé, irmãos, brilhando como sol, como relâmpago, com os olhos como chama de fogo. Entende isso, irmãos? Então ele está vendo não só o brilho, a beleza da majestade, ele está vendo o poder da majestade de Deus. E aquela nota, né, de rodapé em caixa alta. Ei, nessa batalha você não está sozinho. Esse é o motivo, irmãos, tanto para eles quanto para nós. Mas em terceiro lugar, para a gente caminhar, nosso tempo já está acabando. Terceira palavrinha importante para a guerra se chama tática. Agora a gente vai ler dos versos 10 ao 14, me acompanhe. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos, os meus joelhos vacilantes. E ele disse, Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado até você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo. E ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em respostas a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe tudo o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Aqui, irmãos, há um conhecimento que também a gente precisa. Não apenas de engajamento e não apenas da liderança, mas a gente também precisa estudar um pouco de tática.
E a tática que me refiro aqui não é tanto a nossa doutrina, mas a doutrina do inimigo. Entender como o inimigo agia no passado e age no presente é também entender como a gente tem que se posicionar no campo de batalha. Por isso o conhecimento tático aqui é importantíssimo e por isso você está tendo acesso a isso. Você entende que tudo que é falado nesse trecho não acontece a olhos nus. Nós não tomaríamos conhecimento de nada do que está escrito aqui se esse anjo não revelasse para Daniel. Ele deu o trabalho de contar. Olha, desde o momento que você começou a orar, eu vim, só que eu fui detido. E aí começou uma grande batalha. E uma grande batalha pelo quê, irmãos? Pela mensagem que o anjo estava levando. Entende isso? Então há um conflito espiritual, cósmico, nas regiões celestiais, mas que Daniel não estava sabendo. E nem nós. Mas a partir de agora a gente toma conhecimento. É claro, irmãos, que esse personagem aqui não é outro personagem, senão um anjo mensageiro. Aqui sim nós acreditamos que provavelmente é Gabriel, ou qualquer outro anjo, mas possivelmente é Gabriel, que aparece, é alguém que toca nele, portanto, é um outro ser, é uma outra pessoa, não é mais um homem vestido de linho, agora é um anjo mensageiro. Até porque o homem vestido de linho não pode ser detido por ninguém. Mas agora ele é detido e agora uma batalha acontece. Bom, como eu disse, né, irmãos, a gente precisa observar a tática do inimigo, e a tática do inimigo eu resumo em 3 pontos. Primeiro, escute isso. O inimigo não atacou Daniel diretamente, mas ele atacou o anjo mensageiro nas regiões celestiais. Aqui é só um rápido lembrete para mim e para você, que existe uma batalha muito maior acontecendo, onde os olhos não podem ver. E você precisa tomar ciência disso, tá? Existe uma batalha, irmãos, que não está nesse campo aqui, no campo visível, campo material, mas está nas realidades espirituais. Você tem que entender isso. Quando a gente resolve construir um templo, quando a gente resolve montar um grupo de evangelismo, quando a gente resolve mandar alguém para o seminário, quando a gente resolve ordenar alguém ao ministério pastoral, quando alguém é cooptado por uma igreja para assumir uma igreja, enfim, quando essas coisas vão acontecendo, irmãos, há uma batalha espiritual acontecendo pelas nossas vidas. Bom, segundo, o inimigo não atacou a frente de batalha, mas tentou impedir que a mensagem chegasse no destino final. Entende isso? O inimigo não foi no fronte. Onde que era o fronte? Lá em Jerusalém. Embora aconteceu lá, né? Perseguição, oposição, aconteceu tudo lá. Mas essa batalha aqui não é sobre o fronte da batalha. Entende? Essa batalha é sobre quem está na retaguarda, orando e jejuando pelo povo que está lá. Entende isso? Essa mensagem importantíssima que veio do céu para a terra, o objetivo era impedir que essa mensagem chegasse até Daniel. E por que o inimigo quis impedir essa mensagem? Por quê? Bom, rapidinho. Lembra das 70 semanas? Lembra que eu disse aqui? Que as 70 semanas é uma resposta de oração? Sim ou não? Lembra? Daniel ora na primeira metade do capítulo 9. E Daniel tem a resposta da oração. Só que a resposta ali, irmãos, ela foi imediata. O texto fala que enquanto Daniel ainda estava orando, o anjo Gabriel aparece até ele e começa a falar com ele. Só que você percebe que aqui se passaram 3 semanas. 3 semanas. Não foi nos minutos da sua oração. Não foram 2 horas depois, 3 horas. Foram 3 semanas. Ou seja, a mensagem, irmãos, ela não só chegou atrasada, a mensagem não chegaria. E por que o inimigo faz isso? Porque o objetivo dele, obviamente, era minar as forças de Daniel. Era atacar Daniel na sua fé, na sua perseverança. Lembra? Um homem de oração, perseverante, aguerrido, ainda que com idade avançada, orava 3 vezes por dia. Não só por ele, mas pelo povo. Agora pelo povo que está lá em Jerusalém. O objetivo de Satanás, irmãos, era acabar com isso em Daniel. Era que ele começasse a pensar, poxa, já se passaram 2 semanas. 2 semanas e um dia, 3 semanas. Nenhuma resposta veio dos céus. Será que eu estou sozinho? Será que Deus se importa comigo mesmo? Será que Ele está inclinado para as minhas orações? Será que Ele consegue me ouvir? Não é isso que a gente pensa, irmãos? Veja que interessante, a primeira resposta é imediata, a outra resposta demora. Mas as 2 respostas chegam até o profeta. É isso, irmãos, é isso que você precisa pensar. Mas, em terceiro lugar, o inimigo trabalha por trás dos reinos, dos poderosos e dos ídolos para se opor ao povo de Deus. Há uma mensagem aqui, irmãos, importantíssima, não posso passar sem falar dela, é que o texto diz que existe um príncipe aqui,
que resiste ao anjo mensageiro de Deus. E esse príncipe é chamado de príncipe da Pérsia. É um consenso entre os comentaristas de que a gente não está falando de ser humano aqui. Até porque um ser humano não pode impedir um anjo de Deus de chegar na Terra. Mas ele está falando aqui de demônios. E literalmente, irmãos, a gente não sabe dizer se existe um demônio regional para cada lugar, para cada estado, para cada nação. O ponto aqui não é isso. O ponto é que esse príncipe é identificado como príncipe da Pérsia e logo mais à frente também vai ter o príncipe da Grécia. O que a gente pode dizer para você é que existem forças demoníacas agindo por trás de cada governo, de cada líder mundial, enfim, de cada pessoa, de cada ideologia, de cada coisa que a gente vê. E a gente continua achando que essas coisas são humanas. Ah, não, isso é coisa nossa, isso é discussão nossa, isso aqui é debate nosso. Não é! Há uma intenção maligna, há um maestro maligno regendo esse coro. Perceba isso. Zorobabel e os homens de Deus estão lá em Jerusalém. Irmão, se você lê o livro de Esdras, você fica até com raiva daqueles caras. Não de Zorobabel, mas do pessoal do norte. Sabe o que eles fazem? Eles perseguem Zorobabel e aqueles homens desde o momento que eles chegam lá. Imagina, irmãos, miseráveis, não tinham nada. Estavam reconstruindo a casinha deles, as coisinhas deles. Eles começam a conflitar. Eles chegam ao ponto de escrever carta para o rei mentindo, dizendo assim, rei, eles disseram que quando construir o templo não vão mais pagar imposto. Quando eles reconstruíram os muros, acabou o imposto, viu? Melhor o senhor intervir. Aí o rei, obviamente, fala, não, vão parar tudo. Ué, como é que eles não vão pagar imposto mais? Entende, irmãos? Quem é que orquestrou isso? Quem colocou esse ódio no coração? Quem deu a estratégia certa? Os príncipes da Grécia, da Pérsia e de todos esses lugares. Esses demônios, irmãos. Eles agem por trás de todas essas coisas. Veja o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versos 19 e 20. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Escute isso. Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Graças a Deus, irmão, que Paulo não era politicamente correto como nós somos, né? Imagine Paulo num podcast hoje, alguém perguntando assim, os orixás são demônios? O que você acha que Paulo ia dizer? Hã? Hein? Demônio, irmão. Demônio. Né? A mitologia grega, quem foi que inventou aquilo? São demônios? Demônio também. Não é isso? Mitologia nórdica e todas as outras. Colocou ídolo na frente, foi adorado, competiu a adoração, rivalizou a adoração com Deus, é o quê? Antideus. É demônio, irmãos. Então acorde para isso. Eles estão por trás de todas essas coisas e o objetivo deles é nos parar, é nos desanimar. Mas para a gente seguir para o fim, deixe-me ir para o quarto e último ponto, logística. Sem logística, irmãos, a gente não consegue chegar até o final. Veja isso. Verso 15. Enquanto ele me dizia isso, prostrei-me rosto em terra, sem conseguir falar. Então um ser que parecia homem tocou nos meus lábios, e eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava de pé diante de mim, estou angustiado por causa da visão, meu Senhor. Quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez. Veja, irmãos, que Daniel aqui está fraco. Perceba isso. Já foi tocado a primeira vez, agora a segunda, agora a terceira vez. E ele diz, e ele disse, não tenha medo, você que é muito amado, que a paz seja com você, seja forte. Ditas essas palavras, senti-me fortalecido. E disse, fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Então ele me disse, você sabe por que vim? Vou ter que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia. E logo que eu for, chegará o príncipe da Grécia, mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade. E nessa luta, ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, o príncipe de vocês. Só uma nota explicativa aqui, ainda sobre tática do inimigo. Eu disse, que existem demônios setoriais, responsáveis, seja um pela Pérsia, outro pela Grécia, e toda essa batalha cósmica acontecendo,
Mas o anjo deixa claro para ele, mas tem também o anjo de vocês. Tem Miguel, o anjo, no caso aqui, né, que defende o povo de Deus, que está a serviço do povo de Deus. Não se espante com isso, irmão. A gente está falando aqui de anjo da guarda. A gente está falando de anjos ministradores de Deus, enviados para nos proteger e guerrear e batalhar junto com a gente. É isso que a Bíblia está dizendo. Tá? Então não se espante. O poder do nosso inimigo é muito grande, mas mais numerosos são aqueles que estão conosco do que os que estão com eles. Amém? Bom, mas para seguir, irmãos, a gente precisa de logística. Não há batalha sem logística. Há alguém que disse isso, se não me engano foi Napoleão Bonaparte, que disse que os exércitos marcham sobre os seus estômagos. Ou seja, sem logística, sem comida, sem água, suprimentos, saúde, enfim, etc., a gente não pode se manter no campo de batalha, pelo menos não por muito tempo. O que a gente vê acontecendo aqui no finalzinho do capítulo 10, irmãos, é isso. É a logística celestial indo até Daniel. Daniel está fraco, desfalecendo, esmagado por causa da presença do próprio homem vestido de linho, mas agora ele precisa de renovo, ele precisa ser restaurado, e é isso que acontece com ele. Primeiro ele é tocado nos lábios para voltar a falar, depois ele é tocado novamente e recebe forças, e por último ele declara a Daniel, o anjo declara, você é muito amado, seja forte, seja forte. Irmãos, o que a gente precisa para se manter na batalha. Lembra da pregação do domingo passado à noite? Lembra? É reabastecer nosso reservatório de azeite todos os dias. É isso que está acontecendo com Daniel aqui, e é isso que precisa acontecer com a gente também. Nessa batalha, irmãos, é muito difícil. Um momento a gente vai orar e vai ser respondido imediatamente. No outro momento vão se passar 3 semanas. No momento a gente vai receber uma notícia maravilhosa. Olha, imagina Daniel, irmãos, no primeiro ano de Ciro recebendo a notícia. Imagina isso. Gente, saiu o decreto da libertação do nosso povo. Imagina a festa, irmãos, a alegria. Quanto tempo eles não comemoraram. Daniel velhinho dizendo, olha, eu não vou com vocês, mas eu estou muito feliz, porque a gente lutou, a gente orou, a gente batalhou, a gente perseverou, e agora veio o decreto. Mas imagina, voltando a notícia, 3 anos depois, alguém dizendo, olha, pararam as obras, mentiram para o nosso rei, o rei decretou, mandou parar tudo. Imagina isso, irmãos. Então a batalha, essa batalha, a vida do crente, é isso, altos e baixos. Uma hora tem boa notícia, outra hora má notícia. Uma hora a resposta chega logo, outra hora demora 3 semanas. E com isso tudo, irmãos, a gente vai desfalecendo, a gente vai se cansando, a gente vai se entristecendo. É claro que o motivo do desfalecimento de Daniel era outro, mas o nosso motivo de desfalecer, às vezes, irmãos, é por causa disso. A gente começa a se perguntar, será que Deus nos ouve? Será que Ele está atento? Será que Ele vai responder? Bom, é nesse momento que Deus envia os seus anjos. É nesse momento que Ele envia anjos de asas ou sem asas. Às vezes o irmão da igreja, alguém que te manda mensagem, alguém que te dá um abraço, alguém que diz estou orando por você, alguém que te dá uma resposta de oração sem nem saber. Às vezes você se senta aqui, você ouve uma pregação e você diz assim, uau, era isso que eu precisava. Eu perguntei a Deus em oração e Deus me respondeu. Se você estiver atento, muitas das respostas de oração que você tem vão ser dadas aqui no púlpito. Não precisa nem procurar o profeta fulano de tal, não, viu? A profecia está sendo entregue aqui todos os cultos, domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira. É só você estar ligado. Olhos espirituais para uma batalha espiritual. Bom, mas eu quero encerrar, irmãos, dizendo algo que eu acho muito importante para a gente. De novo, nós que vivemos desse lado da cruz, nesse ponto da história da redenção. Há algo na Segunda Guerra Mundial que fala para a gente aqui também, que é sobre o dia D. Lá, aquele momento extraordinário, quando os aliados entram pela praia da Normandia e dão um golpe tão certeiro, tão pontual, lá no meio do exército nazista, que é como se a batalha tivesse sido vencida naquele momento. Só que a gente sabe, a gente conhece a história. Isso aconteceu dia 6 de junho de 1944, mas a guerra só vai acabar dia 8 de maio de 1945, ou seja, meses depois. É o que os aliados vão chamar de o dia V, né? Que é quando a guerra acaba finalmente, só no próximo ano. Bom, o que acontece então entre o dia D e o dia V? Eu não sei se você já pensou nisso, mas imagine se você fosse um prisioneiro de guerra. Alguém do exército aliado que foi capturado. Isso aconteceu de verdade, viu? Porque quando eles invadiram a praia da Normandia, demorou algumas semanas. O recado chegou nas prisões. Nos campos de concentração, chegou o recado. O recado chegou lá, a notícia chegou lá. Então os prisioneiros tomaram conhecimento do golpe duro que Hitler recebeu ali. Ok?
Mas eu pergunto, eles foram libertos? Não. Ainda demoraria meses para todos os exércitos, inclusive os japoneses, se renderem de uma vez por todas. E o dia vem, então, acontecer. Eu acredito, irmãos, que, a exemplo dessa simples ilustração, nós vivemos entre o dia D e o dia V. O nosso dia D foi, obviamente, a vitória de Cristo na cruz do Calvário. Quando ele triunfou sobre todos os seus inimigos sobre a cruz. Quando ele destronou e destruiu a morte. Estragada foi a morte pela vitória. Mas eu pergunto, irmãos, a gente morre ainda? Sim. O diabo desistiu de você? Não. O inferno desistiu? Também não. As batalhas cessaram? Também não. Mas Jesus não venceu na cruz? Sim, ele venceu na cruz. Mas nós vivemos entre a cruz e a consumação de todas as coisas. E entre a cruz e a consumação, muitos ainda cairão no campo de batalha. Ainda há muita luta para ser vencida, lutada, enfim, e às vezes até para alguns perdida. E esse é o meu recado final para você, tá, irmãos? A nossa batalha já foi garantida. E foi garantida por aquele que vive e vive eternamente. Pela mesma visão que Daniel viu sem saber direito, mas pela mesma visão clara que João teve no livro de Apocalipse, quando o próprio Senhor Jesus, quando levanta ele, diz: ei, eu estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Esse é o capitão da nossa salvação. E isso, irmãos, é o nosso diferencial. E não dá para terminar falando de batalha espiritual sem falar disso. Então pense e lembre dessa palavra quando você estiver enrascado, no meio de um grande conflito, às vezes achando que está sozinho, sem resposta, perdido. Pense, lembre-se dessa mensagem. Ei, já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não estamos sozinhos no campo de batalha. Há um grande conflito acontecendo. Há anjos lutando nos céus. Há anjos nos cercando, irmãos, em nossos dias. Eles acampam-se ao redor daqueles que temem a Deus. Mais do que isso, irmãos, a vitória final já está ganha. Nós precisamos apenas cumprir essa etapa, esperar, sobreviver, resistir, lutar, sintonizar, sofrer sim, sofrer pela dor dos outros, pela nossa também, jejuar e orar, para que então o fim venha e a glória de Cristo encha toda a terra. Amém, irmãos? Que o Senhor te dê angústia sincera pelo povo de Deus. Que você saia da sua zona de conforto. Pare de pensar nos boletos que você tem para pagar tanto. Claro que você tem que pensar, mas não pense tanto neles. Pare de pensar naquela roupa cara que você ainda não tem. Pare de pensar nas coisas fúteis desse mundo, irmãos. Escute isso. O fim está vindo a galope. Cada evento que acontece no mundo, no nosso país ou fora dele, indica que os sinais estão acontecendo. Jesus está voltando. Seríamos, irmãos, irresponsáveis se não entregar essa mensagem. Mas eu quero dizer para você, ei, você faz parte do exército celestial. Você não foi chamado para ficar deitado numa rede bebendo água de coco. Você foi chamado para combater, seja na frente, seja na retaguarda. Que Deus não te dê apenas angústia, mas que Ele te fortaleça nessa manhã. Que Ele diga, ou envie o seu anjo para dizer, ser forte em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, vamos orar.